Espanha. Terra de heróis, de conquistadores, de santos e de reis que ergueram um império onde o sol nunca se punha. Mas também terra de víboras escondidas sob o manto da honra. Homens que juraram lealdade e a venderam por algumas moedas, por um título ou por simples rancor. A história não se escreve apenas com sangue heróico, em Lepanto ou em Covadonga. Também com o sangue valente e o sangue podre dos traidores. Esta é a outra face da nossa história, com nomes que a história deveria esquecer. E hoje, neste vídeo, vamos colocá-los no tribunal da traição, um por um. A Espanha teve inimigos externos, sim, mas os piores Judas sempre nasceram dentro de seus muros. E os primeiros dessa longa lista aparecem há mais de 2000 anos, quando Roma ainda tentava subjugar os povos hispânicos. Lá, nas montanhas ásperas da Lusitânia, surgiu um homem inesperado. Viriato, um simples pastor endurecido pela vida dura do campo, que se tornou um caudilho e colocou a toda a poderosa República de Roma de joelhos. Durante 8 anos, suas guerrilhas e emboscadas humilharam generais romanos, destruíram legiões e devolveram a esperança aos povos hispânicos. Roma o chamou de terror e a Espanha o chamou de pai e protetor. Mas a grandeza nem sempre se apaga no campo de batalha. Às vezes ela é apagada pelos ratos que roem por dentro. Viriato confiava em 3 homens de sua guarda. Seus nomes eram Audax, de Talcon e Minuro. Os romanos, incapazes de derrotá-lo com a espada, tentaram com o ouro e encontraram nesses 3 a brecha da covardia. Subornados com promessas de riquezas e favores, aqueles que deveriam velar pelo sono do líder decidiram vendê-lo. Numa noite qualquer, enquanto Viriato dormia, eles entraram em sua tenda. Não houve duelo nem resistência. Apenas a adaga covarde, cravando-se na carne do homem que confiava neles. O herói caiu, não diante do inimigo, mas nas mãos daqueles que deveriam morrer ao seu lado. Audax, de Talcão e Minuro correram para o acampamento romano, acreditando que receberiam ouro e honrarias. Mas ao se apresentarem diante do cônsul Servilio Cepião, só encontraram desprezo. O romano os despediu com uma frase que se tornou sentença. Eterna. Traditoribus non praemiat. Os miseráveis que venderam seu líder foram enganados pela segunda vez. Não houve recompensa, não houve glória. Só restaram seus nomes gravados na memória como símbolo de desonra. Com a morte de Viriato, a resistência lusitana se quebrou. A Espanha ficou aberta ao avanço romano. Assim terminou Viriato e assim começaram os primeiros traidores da nossa história. A traição a Viriato foi a primeira mordida, mas não a última. Os séculos se passaram, Roma caiu e na Espanha surgiu um reino visigodo que parecia forte, herdeiro da antiga grandeza. Mas mais uma vez, a adaga não veio de fora, e sim de dentro. E no centro dessa história está um nome que se tornou sinônimo de traição. O conde Dom Julián. Dom Julián, governador de Ceuta. A tradição conta que enviou sua filha Florinda, chamada La Cava, à corte de Toledo para servir como dama. Lá o rei Rodrigo, último monarca visigodo, a desonrou. O pai, em vez de exigir justiça ou defender o reino, jurou vingança contra Rodrigo. Regem illum maledictum ulciscar. E sua vingança não foi contra um homem, mas contra toda a Espanha. Em 711, Dom Julián fez um pacto com os muçulmanos do norte da África. Ele abriu o Estreito de Gibraltar para eles e garantiu uma passagem segura para a Península.
O general Tariq bin Ziyad atravessou com suas tropas e em poucas semanas derrotou Rodrigo na Batalha de Guadalete. O que começou como um acerto de contas pessoal, terminou com 8 séculos de presença islâmica na Península Ibérica. Dom Julián não apenas traiu seu rei, traiu seu povo, sua religião, sua pátria. O nome de Dom Julián ficou amaldiçoado nas crônicas medievais. Sua lembrança se tornou um aviso. O traidor sempre abre a porta para o desastre. Enquanto Covadonga iluminava a rede, a memória de Julián continuava sendo um lembrete de como a covardia de um pode arrastar todos para a ruína. Mas a traição também pode se vestir de hábito e empunhar uma pena em vez de uma espada. Em pleno século XVI, quando a Espanha governava um império onde o sol nunca se punha, um frade dominicano acendeu a fogueira propagandística mais duradoura contra a nossa nação. Seu nome? Bartolomé de las Casas. Bartolomeu foi para o Novo Mundo com 18 anos, onde viu algumas coisas que não devem ser escondidas. Mas também de um mundo complexo, com guerras, alianças com indígenas em conflito entre si. No entanto, em seu relato não havia nuances, apenas algozes e vítimas. Em 1552, publicou sua brevíssima relação da destruição das Índias, um texto curto, mas incendiário. Nele, Bartolomeu de las Casas afirmava que os espanhóis haviam exterminado mais de 9 milhões de indígenas. Depois, aumentou para 12, mais tarde para 15, chegando a um total de 24 milhões apenas na ilha de Hispaniola e parte da Nova Espanha. Algo impossível, já que se estima que a população da América Central e do Caribe não chegava nem a 15 milhões, mesmo nos estudos mais otimistas. Além disso, cerca de 95% das mortes indígenas foram provocadas por doenças europeias. Mas a transmissão não foi de mão única. Da América chegou a sífilis, e em apenas algumas décadas, estima-se que mais de 5 milhões de europeus morreram por causa dela. Ele também descreveu os conquistadores como devoradores de almas e sanguinários que estavam ali apenas para exterminar todos os indígenas. Nenhum documento judicial, carta de conquistador ou crônica contemporânea, assim como historiadores modernos, confirma esses episódios. Ele chegou a atribuir atrocidades a pessoas que nunca pisaram nos lugares que descrevia. Bartolomeu de las Casas empregou linguagem típica do sermão apocalíptico. Seus relatos repetiam o esquema do martírio cristão, apresentando os indígenas como inocentes absolutos e os espanhóis como demônios. E o próprio Bartolomeu admitiu que fez isso para comover os corações dos príncipes cristãos. Ele buscava impacto emocional, não precisão. Diese spanischen Mörder. Mas suas palavras saíram do seu controle. A obra foi traduzida para o francês, inglês, alemão e holandês em poucas décadas. Em 1598, o gravador Teodoro de Brie a ilustrou com cenas assustadoras. Os protestantes os apresentavam como prova do fanatismo espanhol. Inglaterra e Holanda os usaram para justificar suas invasões. Afirmavam que libertavam a América da barbárie hispânica. Mesmo séculos depois, Voltaire, Diderot e os enciclopedistas franceses repetiram suas acusações sem verificar uma única fonte. Seus próprios compatriotas o desmentiram. Bernal Díaz del Castillo e Gonzalo Fernández de Oviedo o acusaram de inventar atrocidades e o chamaram de caluniador do Império. Mas na Europa, a verdade deixou de importar. Assim nasceu a lenda negra, essa imagem distorcida da Espanha como uma nação cruel, inquisitorial e retrógrada. Uma mentira que até hoje continua ressoando nas salas de aula, nos livros e nas consciências de meio mundo. Mas ainda faltava um Judas mais perverso, um que não falava de um púlpito, nem dos confins da América, mas sim do próprio coração do poder. O secretário de Estado do Rei Prudente.
Um homem que conhecia os segredos da monarquia mais poderosa da Terra e os vendeu ao inimigo. Seu nome? Antônio Pérez. Ambicioso e brilhante. Logo conquistou a confiança de Filipe II, que o tornou seu secretário pessoal. Ele administrava as cartas que ligavam o trono a Flandres, a Roma e aos vice-reinados da América. Ele tinha acesso que ninguém devia ver. Mas o poder sem controle acaba corrompendo. E Pérez, o escriba do rei, começou a usar a tinta para conspirar. Sua queda começou com um crime. Dom João da Áustria, meio-irmão do rei, havia nomeado João de Escobedo como seu secretário. Mas quando Escobedo começou a investigar as intrigas da corte de Antônio Pérez, o aragonês decidiu eliminá-lo. Em 31 de março de 1578, Escobedo foi assassinado a facadas em uma rua de Madrid. Pérez tentou fazer crer que tudo foi ordem do próprio Filipe II. Mas eu fiquei sabendo e mandei prendê-lo. Ele foi preso em Turim, de onde conseguiu escapar. Ele atravessou Aragão disfarçado, incitando o povo contra o rei com mentiras sobre sua suposta injustiça. Assim nasceu o Motim de Zaragoza de 1591, uma revolta manipulada pelo próprio Pérez para salvar sua pele. Perseguido, ele fugiu para a França e depois para a Inglaterra, os dois maiores inimigos da Espanha. Já está. Lá ele vendeu todos os segredos do Império. De Paris e Londres, Pérez se tornou um difamador profissional. Que época de merda! Publicou memoriais, cartas e panfletos, onde contava os mecanismos do poder espanhol, os relatórios secretos, as estratégias de guerra. Banco Norte al amanecer. Seu veneno foi recebido com entusiasmo pelos inimigos da Espanha. Na França, o retrataram como um herói. Na Inglaterra, até mesmo a corte isabelina o acolheu. Ele foi exibido como troféu. E assim nasceram alguns dos relatos mais venenosos da lenda negra. A de um monarca enclausurado, cruel e fanático. Uma imagem que jamais correspondeu à realidade, mas que desde então perseguiu a Espanha por séculos. Antônio Pérez morreu em 1611, sozinho e esquecido. Seu fim foi o que corresponde aos traidores. Sem pátria, sem honra, sem túmulo digno. Obrigado por... Mas ainda há mais. Porque a história da Espanha está cheia de heróis. Mas também de traidores. E alguns dos piores ainda não passaram por este tribunal. Se você gostou do vídeo e quer uma segunda parte, comente, curta e compartilhe. Só você pode fazer com que o YouTube recomende os vídeos.